tema de hoje: integridade na prática. Os seres humanos foram escolhidos por Deus para realizarem suas obras na terra. Por toda parte nas Escrituras, essa verdade espiritual é relatada. O Senhor manifesta suas maravilhas através daqueles que têm o coração disposto a viver sua plenitude. E não há outra maneira de viver tudo aquilo que o Criador almeja, senão pela integridade. O livro de Atos relata que, até pela sombra de Pedro, as pessoas eram curadas, não por mérito, mas pelo poder de Deus, que se manifestava através de sua conduta. Da mesma forma era com Paulo, em Atos 19. A Bíblia relata que, através de suas mãos, Deus fazia milagres extraordinários. Isso só era possível porque eles andavam debaixo da unção do Espírito Santo, lutando contra a carne e aperfeiçoando o poder na fraqueza, em 2 Coríntios 12, 9. Assim como Elias, profeta do Antigo Testamento, superou suas fraquezas para manifestar o poder de Deus. O crente em Jesus é convidado a superar seus medos, fraquezas e limitações e viver o fluir de Deus através da integridade na prática da vida cristã. Então, em primeiro lugar, respondendo ao chamado. Atos 22 inicia com Paulo relatando seu processo de correspondência ao chamado de Cristo e como sentia-se incapaz por tudo aquilo que havia cometido. Mesmo assim, ele se dispôs a ser forjado pelos valores eternos e viver a essência da vida cristã. Ele negociou seus desejos, morreu para si e viveu para o reino. Deixou de lado o egoísmo e escolheu ser transformado, vivendo da maneira íntegra. Em Gálatas 2,19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus espera um desenvolvimento de caráter por intermédio de decisões fundamentadas em sua palavra. Ele deseja que o homem se torne semelhante a Jesus, e para isso é necessário que o caráter dele seja desenvolvido no cristão. Então, em segundo lugar, arrependimento. O número de evangélicos tem crescido nos últimos anos. Infelizmente, isso não significa que a sociedade tem se tornado um lugar melhor. Pelo contrário, há uma realidade de igrejas cheia de pessoas, mas vazias de Deus. Falta integridade e o verdadeiro caráter de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, forjando o caráter. Logo no início de sua segunda epístola, o apóstolo Pedro cita virtudes que devem ser acrescentadas à fé e como elas geram crescimento na vida cristã. Entre essas práticas, há o domínio próprio, que anda de mãos dadas com a integridade e faz parte de um caráter moldado pelo Senhor. Um ótimo exemplo de alguém que se manteve íntegro e honrou a Deus e se tornou um homem mesmo em meio a uma nação ímpia foi José, que escolheu dizer não à tentação de sua carne e rejeitar a proposta da esposa de Potifar. Assim é com a Igreja de Cristo, dia após dia, colocar as paixões e desejos em lugar de submissão ao Espírito, forjando o caráter e exercitando o domínio próprio, com os olhos fixos do que realmente importa. Que possamos dizer assim, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.